Hoje a gente vai falar sobre qual o poder que você dá pro medo. Porque o medo, ele vai sempre existir. A gente não vai nunca conseguir eliminar o medo da nossa vida. Isso é impossível. Mas a gente tem que transmitir para nossa vida a forma como a gente vai aceitar que esse medo chegue na nossa vida. Por exemplo, eu tava passando por uma situação onde eu fiquei com bastante medo de uma coisa. Fiquei com um cagação. E aí, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer com essa... Como é que eu vou agir nessa situação? Fiquei com medo de como eu ia agir, como eu vou atuar, o que ia acontecer. E aí, eu comecei a perceber que cada vez que eu pensava em como ia ser, ou em como a situação ia se desdobrar, ou como ia ficar o futuro, quando eu entrava nesse caminho do medo, que na verdade você só fica fazendo uma viagem no tempo, projetando coisas que ainda nem aconteceram, eu estava dando o poder pro medo. Eu estava dando o poder pro medo se espalhar, porque ele só vai até o limite que você permitir. E eu tava vendo que eu tava permitindo que ele entrasse assim, de pé na porta e começasse a atuar nos meus pensamentos e na minha vida. E aí eu falei assim, não, peraí, eu escolho até onde ele vai. Eu sei que eu não posso impedir que o medo chegue, mas eu posso escolher como eu vou me relacionar com o medo. Porque coragem não é não ter medo. Coragem é agir apesar do medo. E aí eu falei assim, não, eu vou agir apesar do medo. E eu vou, nesse momento, concentrar meu pensamento naquilo que pode dar certo. Concentrar meu pensamento de que se eu tô passando por isso, é porque eu vou ter algum aprendizado. O momento presente é sempre perfeito. Então, se eu tô passando por isso, é porque eu deveria estar passando. Então, eu vou saber lidar com isso. E ao invés de dar poder pro medo, eu resolvi dar poder para minha fé. Porque eu já falei isso aqui antes e eu ouvi isso da Flávia Melissa e que foi um insight maravilhoso na minha vida, que foi o seguinte, o medo e a fé, eles têm a mesma base. E qual é? Tanto no medo quanto na fé, você está acreditando em alguma coisa que você ainda não viu acontecer. O medo, você fica projetando o que de ruim pode acontecer, os cenários negativos, ai meu Deus, o que vai rolar. E a fé eu tenho a certeza de que as coisas vão acontecer da forma que precisa acontecer, de que eu vou achar uma saída, de que eu vou encontrar uma solução. Os dois usam como base você acreditar em alguma coisa que ainda não aconteceu. Mas é muito mais fácil para nós, como seres humanos, deslizarmos para o medo, ao invés de confiar na fé, ao invés de ter a certeza de que as coisas vão correr bem, de que se eu tô passando por isso é porque eu vou ter um aprendizado, que se eu tô passando por isso é porque eu vou ser uma pessoa melhor. Bom dia pra galera que tá entrando aí. E aí eu falei assim, não, eu vou tomar a minha vida nas minhas mãos. Eu não vou deixar que o medo se espalhe desordenadamente na minha vida. Eu não vou deixar que o meu peito se aperte por causa de medo. Ou eu não vou deixar que o meu coração acelere por causa de medo. Não vou. Eu vou dizer assim, medo, já entendi, você tá aqui para tentar me proteger de alguma questão difícil, ele vem meio que ancestralmente para você se proteger, porque antigamente o medo ele ativa o nosso cérebro primitivo, onde correr, fugir ou lutar. Antigamente o medo, quando a gente era homens da caverna lá, fugia do tigre, fugia do mamute, fugia da tempestade, a gente precisava desse medo que ele era um gatilho para fugir ou lutar. Ou lutava com o tigre e ia caçar, e ele era um instinto de preservação também. Então, assim, o medo, ele muitas vezes vem para nos alertar sobre alguma coisa, mas a gente pode olhar para ele e, como diz a Paula Abreu, colocar ele no banquinho e sentar ele e falar, tá bom, seu medo, já entendi que você chegou aqui, mas pode sentar porque eu não tô precisando de você agora. Eu não vou deixar você se espalhar pela minha vida. Então é isso, eu queria compartilhar isso com vocês, porque vocês podem escolher ou escolher permitir que esse medo venha avassaladoramente dentro de você e espalhe dentro dos seus limites, ou você escolhe colocar um limite nele e confia na fé. Por um momento, confie na fé. Depois, por outro momento, para que depois seja constantemente. Você, num primeiro momento, pode respirar e confiar.
e depois continuar respirando e confiando e fazer disso o seu dia a dia e não o medo o seu dia a dia. Um beijo enorme, com muita coragem e muita fé, que essa semana nós tenhamos uma semana incrível, cheia de realizações. Eu desejo do fundo do meu coração para você. Um beijo grande. Bom dia. Tchau, tchau.